O projeto de Diálogos da Magistratura é uma iniciativa inédita no Judiciário. Pela primeira vez, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça tem um canal direto de comunicação com a magistratura para debater os temas mais relevantes ao aperfeiçoamento da justiça e valorização da carreira. Como tem sido essa experiência inovadora? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que participa aqui em Belo Horizonte, na sede da AMAGES, da 14ª edição deste programa. Obrigado, presidente, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar por aqui. Muito bem. Bom, e você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Presidente, como disse então, é a 14ª edição desse programa da parceria da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, o STF e o CNJ. Já passou por 14 estados e ainda vai passar por outros 22 ou 23 aí. Como é que tem sido essa experiência inovadora? Como dizem, rompe barreiras? Não, a experiência tem sido ótima. É uma forma que eu tenho de não só me aproximar dos juízes, inclusive, sobretudo, dos juízes de primeiro grau, que são responsáveis por mais de 80% dos processos do judiciário, como também me permite ouvir sugestões, ideias e opiniões que eu tenho aproveitado ao longo da minha gestão. De modo que é um mecanismo de aproximação, de fazer um judiciário em que todos se sintam participantes e de ter ideias para implementar. Eu gosto de brincar que eu adoro a ideia dos outros e dou crédito. Portanto, muitas das coisas que temos conseguido fazer boas têm surgido dessas reuniões. Nessa escuta ativa, presidente, o que o senhor tem mais ouvido? O que pensam os juízes e as juízas, especialmente aqueles das comarcas mais longínquas? Assim, não há uma uniformidade de problemas. Cada estado tem as suas circunstâncias. Alguns estados têm problemas de evasão, de juízes que fazem o concurso, ficam pouco tempo e saem para prestar concurso em outros lugares e, portanto, pensar mecanismos de tornar mais atrativa a permanência. Talvez a queixa mais constante seja a de litigância predatória. A litigância de grande volume, por vezes de uma maneira fraudulenta, de uma busca proativa de clientes, de uma maneira que o Estatuto do Advogado não permite. Como é muito barato litigar no Brasil, há uma certa litigância fútil, por vezes. E existe a litigância legítima. Mas o Brasil vive uma epidemia de judicialização. Em dados de 2024, de dezembro de 2024, nós temos 83.800.000 processos. É um recorde, provavelmente um recorde mundial. Considerando que o país tem 160 milhões de adultos, se a estatística fosse uma ciência simples, poderia dizer que 1 em cada 2 brasileiros está em juízo, o que é um número assustador. Não é bem assim, porque você tem os clientes mais frequentes. Mas as queixas mais constantes são a litigância predatória, o excesso de volume de trabalho. Juízes do interior se queixam muitas vezes de um certo abandono, de uma certa ênfase na capital e no tribunal, deixando o interior menos guarnecido. Alguns estados têm queixa da chamada competência delegada, em que a Justiça Estadual em matéria previdenciária fica competente para temas da Justiça Federal, onde ela não está instalada. Também, né? Os trabalhistas, eles geralmente têm outra ordem de problemas e de questionamentos. E aí há um pouco de queixa de que, em alguns espaços, nunca por mim, que dou maior valor para a Justiça do Trabalho, mas alguns se queixam que a Justiça do Trabalho às vezes é relegada a um segundo plano, quando ela e de fato é uma justiça importante que atende o cidadão e impede que maus empresários explorem os trabalhadores. Existem, em certos casos, indústrias de reclamações que nós temos procurado enfrentar. Existe atualmente uma polêmica
sobre terceirização, sobre pejotização. Todo mundo tem as suas queixas. Agora, apesar dessa epidemia de litigiosidade, que, como o senhor disse aí, representa também um grau de confiança muito grande no judiciário. Agora, com o avanço de tecnologia, de outras técnicas, existe algum meio para poder distinguir o que é uma ação de massa dessa litigância de má-fé? Olha, a primeira observação que você fez é muito pertinente. A judicialização está em níveis espantosos, mas tem uma faceta positiva. Se as pessoas estão indo ao judiciário é porque ele tem alguma credibilidade, é porque as pessoas confiam que vão ter uma solução adequada para os seus problemas. A face negativa é que nesse volume é muito difícil prestar um serviço com a celeridade desejável e com a qualidade que se impõe. A litigiosidade também tem como uma de suas causas, um dos seus fatores, o fato de que o país tem 1.300.000 advogados procurando causas. No fundo, eu acho que uma transformação que nós vamos ter que passar no judiciário brasileiro é de o advogado se tornar predominantemente um negociador de soluções e não um propositor de ações judiciais. A cultura do judiciário brasileiro ainda é muito voltada para a produção de sentença. O próprio juiz não valoriza especialmente o seu papel de buscar soluções consensuais. E, de certa forma, é compreensível. As soluções consensuais são demoradas. Eu mesmo no Supremo tenho participado de alguns casos de solução consensual. Leva semanas, às vezes leva meses. E o juiz não tem esse tempo. E, portanto, ele faz a audiência e dá a sentença. Mas é preciso mudar um pouco a cultura de litigiosidade no Brasil e fazer com que as fórmulas alternativas, sobretudo a consensualidade, tenha mais peso. Esse evento do qual o senhor está protagonizando aí, dos diálogos da magistratura, traz aquela sensação também de pertencimento, né? Os juízes de primeira instância, as juízas, se sentem membros do mesmo judiciário que os magistrados da Suprema Corte? Certamente devem se sentir assim. Quem resolve os problemas mesmo do dia a dia das pessoas é o juiz de primeiro grau. A gente lá em Brasília, a gente decide as questões em tese, a gente decide as questões de direito. Raramente o Supremo decide uma questão concreta que vai afetar a vida das pessoas. Portanto, o protagonista do judiciário, não em visibilidade, mas em importância, é o juiz de primeiro grau, não é nem o tribunal. É o juiz de primeiro, até porque a maior parte das decisões de primeiro grau são mantidas no segundo grau. De modo que quem decide a posse e guarda da criança, os alimentos, a validade de um contrato, a ocorrência de uma improbidade, é o juiz de primeiro grau. Portanto, é impossível exagerar a importância que tem e a queixa de que nem sempre são suficientemente valorizados, eu acho que merece atenção. Um aspecto interessante desse programa que o senhor está participando é que ele foi feito pelo campo associativo, né? O que isso representa, a associação na vida da magistratura e do judiciário? Isso foi uma parceria minha com o presidente da AMB, o Frederico Mendes, que achamos que essa seria uma boa ideia, visitarmos todos os estados. Eu gosto de dizer que a melhor maneira de convencer as pessoas de alguma coisa é com os ouvidos, ouvindo-as. Portanto, eu faço realmente essa escuta ativa e, como falei, tem sido extremamente proveitosa. Acho que foi uma ideia que frutificou. E essa questão do pertencimento é muito verdadeira. As pessoas se engajam muito mais quando elas se sentem participando de um projeto maior e que elas fazem diferença. Se tem uma coisa que todo mundo gosta nessa vida, é de se sentir importante. E eu acho que verdadeiramente os juízes de primeiro grau são muito importantes. Presidente, aqui em Minas, 49 juízes estão concluindo aí um curso de formação, de preparação para iniciar a carreira aí. Eu gostaria de saber do senhor se existe assim um perfil ideal para ser juiz, para ser juíza, se tem que ser vocacionado, se isso pode ser aprendido, como é que o senhor avalia isso? Não, exige ser vocacionado, certamente. Um bom juiz, ele tem que ser estudioso, ele tem que ser trabalhador,
ele tem que ser paciente, e ele tem que ser justo, e ele tem que ser corajoso. Acho que esse é um somatório, há uma trilogia de Aristóteles que eu gosto, em que ele fala virtude, razão prática e coragem moral. Virtude é, evidentemente, você estar alinhado com o bem, com a justiça e fazer a coisa certa. A razão prática traduz a sua capacidade de fazer a justiça do caso concreto e, portanto, uma habilidade de examinar os fatos e enquadrá-los adequadamente na ideia própria de justiça e na lei produzir a solução correta. E coragem moral porque muitas vezes o juiz contraria interesses que são influentes, que procuram afetar a sua decisão, e nessa hora o compromisso do juiz deve ser com fazer a coisa certa, a coragem moral de fazer a coisa certa. Eu gosto de dizer, eu vivo assim, que diante das questões mais difíceis, mais complexas, com todos os interesses e pedidos e pressões e tal, para mim não faz diferença nenhuma. Eu ouço todo mundo. Se for o caso, eu ouço minha assessoria para ter um input de outras opiniões. E a partir do momento em que eu me convenço do que é certo, eu vou lá e faço. E não tenho medo de nada. Mas não falo isso por arrogância nem pretensão. É porque eu acredito que o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos. E só isso permite a um sujeito como eu sobreviver em Brasília. E para encerrar, presidente, que mensagem você trouxe para a magistratura mineira e que vai deixar aqui para a nossa audiência? A da importância de uma justiça de qualidade, de uma justiça tão célere quanto possível, e do dever que eu acho que todo juiz tem de tratar cada pessoa que procura o judiciário com respeito e consideração. A parte, a testemunha que estão lá naquela audiência, provavelmente aquele vai ser o único contato que eles vão ter com o Poder Judiciário. A maneira como ele for tratado ali vai ser a imagem que ele vai levar do judiciário para a vida inteira. E, portanto, eu sempre insisto, os juízes, para eles, sem abrir mão da firmeza e da seriedade, que sejam tão cordiais e gentis quanto possível em relação às pessoas que comparecem perante o judiciário. Portanto, justiça, paciência, justiça, celeridade, respeito pelas pessoas, eu acho que isso é importante para um juiz, que eu acho que é importante para qualquer pessoa na vida. Bem, muito obrigado, presidente, pela Prazer entrevista. Tá? E sucesso aí. Parabéns pela gestão e pela iniciativa de hoje. Muito obrigado. Veja no próximo bloco a manifestação de magistradas e magistrados mineiros sobre o encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e sua participação no Diálogos com a Magistratura. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para destacar o projeto Diálogos da Magistratura, na qual o presidente do STF e do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso, conversou com a magistratura mineira aqui em Belo Horizonte, na sede da Magis. Aqui ao meu lado, a anfitriã desse evento, a presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a juíza Rosiméria das Graças do Couto. Presidente, como é que o senhor avaliou esse encontro? O que querem e desejam os juízes que o Supremo Tribunal Federal ouça? Eu achei assim, de importância extrema para toda a magistratura, não só para a mineira, né? Nós sediamos o 14º Diálogos da Magistratura, né? Quer dizer que ele já rodou em alguns estados aí do país com esse projeto, que foi iniciativa tanto do ministro Barroso quanto do Frederico da MB. E, assim, é importantíssimo, porque é uma aproximação da magistratura de base com o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão maior, né? E do nosso presidente do Supremo, assim como o nosso presidente do CNJ, apresentando os projetos que o Supremo, que o CNJ tem para a magistratura. Então, foi uma oportunidade de parceria e união. Representa muito para todos nós. O que me chamou a atenção é que essa iniciativa ela veio pelo campo associativo, né? O que isso representa para a magistratura, para a associação, o papel que ela tem no judiciário e no seio da classe? Eu acho fenomenal isso, porque o associativismo é que
agrega a magistratura, que agrega os juízes, né? Então, dar importância a esse projeto para as associações dos estados é de extrema importância, porque mostra que nós é que agregamos os juízes, nós é que trazemos, nós é que apoiamos, nós é que protegemos, né? E a magistratura quer isso, ela quer proteção, ela quer ser ouvida, ela quer ser protegida em toda a sua extensão institucional. A senhora, além de presidente da AMAGES, é também vice-presidente da MB. Esse projeto inovador vai continuar? Com certeza. Eu acho que, pelo menos na gestão do ministro Barroso, ele ainda vai ter alguns encontros até o final dela. E esperemos que o próximo também se engaje nesse projeto. Começou um diálogo, é importante que ele continue, né? Exatamente. Eu acho que dialogar é sempre necessário, sempre necessário. Aqui ao meu lado é a juíza Raquel Belo, que é coordenadora dos Juizados Especiais de Minas Gerais. Doutora Raquel, o ministro esteve aqui, o presidente do STF, buscando essa aproximação, esse diálogo com a magistratura. A senhora acredita que isso possa trazer melhorias nas condições de trabalho para juízes, juízas, enfim? É uma oportunidade única, né? Eu, pelo menos, nos meus 28 anos de carreira, nunca tinha tido oportunidade de estar próximo ao presidente do Supremo, né, o presidente do CNJ, então é uma oportunidade muito boa. E ele nos ouviu, né, teve, depois da fala do ministro, vários magistrados, juízes, desembargadores tiveram oportunidade de fazer indagações diretamente ao ministro e, na medida do possível, eu creio que ele vai guardar essas observações para depois analisar as nossas solicitações. Um ponto que ele colocou que ele chamou de epidemia da litigiosidade, né? Como é que a senhora vê isso? Tem solução para isso? Vamos conseguir dar respostas a todas as demandas? Eu acho resposta a todas ainda é difícil, né? Mas ele mostrou alguns caminhos que o CNJ tem tomado no intuito de reduzir o volume de demandas, né? Algumas soluções inteligentes que tendem a evitar, né, o ajuizamento em número muito excessivo de demandas, como foi o caso que ele citou, né, dos acordos na Justiça do Trabalho, né, acordos prévios ao ajuizamento de ações na Justiça do Trabalho, como é o caso das execuções fiscais também, que é uma questão que nos interessa mais de perto. Então, são ações que têm logrado êxito. Aqui ao meu lado a juíza Aline Damasceno, da comarca de Betim, na Grande BH. A senhora participou desse evento com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal. Como foi essa experiência inovadora de a magistratura conversar com ele diretamente? Bom, eu achei que foi muito proveitosa a experiência. O presidente Barroso se mostrou muito solícito, aberto às perguntas, aos questionamentos, sugestões que foram dadas por todos os participantes. Foi um momento importante para a gente trazer as nossas dúvidas, angústias, anseios ao chefe, né, aí da cúpula do Poder Judiciário. Ele falou muito da questão da cultura da litigiosidade, que é um desafio para todo mundo. Como resolver esses problemas? Como diminuir essa carga processual? Bom, acho que essa é a pergunta de milhões, né, Orion? Todos nós estamos pensando nisso atualmente. Não apenas o judiciário, também o legislativo. Há um movimento para... A gente tem que atuar em duas frentes, tanto na demanda, na demanda excessiva e fabricada, foi um dos pontos realçado pelo ministro Barroso, as demandas fabricadas, os grandes litigantes, o poder público também, dentro desse grupo de grandes litigantes, como o processo judicial, muitas vezes, ele não se paga quando nós temos essa demanda excessiva, ações irrisórias, e como o fácil acesso ao Poder Judiciário, muitas vezes gratuito, pode acabar gerando um efeito contrário de congestionamento dentro do Poder Judiciário. A exemplo do caso dos juizados especiais, também foi tratado aqui na reunião de hoje, situações de microempreendedores que utilizam do Poder Judiciário, mais precisamente dos juizados especiais, como um balcão de cobrança, e que há meios mais eficazes para resguardar direitos e mais baratos, como protesto de dívida, e entre outros. E agora eu converso com o superintendente adjunto da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Maurício Pinto Ferreira. Desembargador, o senhor participou aqui desse evento e a gente está buscando aí o aperfeiçoamento da justiça e valorização da magistratura. Como é que o senhor viu esse evento e a oportunidade disso acontecer? Orion, só para você ter uma ideia do meu pensamento e o que eu
presenciei, o que eu vi disso. Eu tenho 34 anos de magistratura e nunca tive a oportunidade, como foi dito aí, de conversar diretamente com o comandante maior, vamos dizer assim, do Tribunal da Justiça Brasileira, né? Do Poder Judiciário. Então é um evento espetacular, excelente. O ministro é uma pessoa espetacular, demonstrou várias preocupações que também nós temos, nos ouviu, que foi muito importante, né? Como eu te disse aqui, né? Muito dificilmente um juiz ou um desembargador de um tribunal, de um estado, poderia ter um acesso tão direto ao ministro. Esse programa Diálogo com a Magistratura que o ministro traz é um dia muito importante, é um diálogo muito importante, nos acalma. Percebi que o ministro anotou algumas observações, quer dizer, é o CNJ também nos ouvindo. Achei espetacular, achei muito bom e a doutora Rose Amar está de parabéns por esse evento. E de que maneira o senhor acha que esse debate, esse diálogo pode trazer, então, melhorias para a justiça, especialmente nos principais desafios que ela tem, os gargalos da magistratura? Por exemplo, foi dito aí sobre execução fiscal. Temos muitas execuções fiscais paralisadas. Então, o ministro mesmo disse que o CNJ já tomou providências no sentido de determinar que isso seja o primeiro passo pelo cartório, né? O ministro falou sobre o ENAM, né? Que é a prova de concurso da magistratura. Escola Nacional? Da Escola Nacional, né? Concurso nacional também para cartórios. Enfim, o ministro nos trouxe grandes novidades, nos trouxe grandes ideias, né? E penso que com isso, o ministro falando diretamente a gente consegue entender os motivos por quê, como e os rumos que a magistratura pretende tomar. Acho que uma magistratura mais unida, uma magistratura mais forte e também uma magistratura mais transparente, que é o que é importante, que a gente precisa fazer para que a sociedade possa também nos compreender. Acho que isso é extremamente importante, foi muito bom. Gostei demais do evento. E agora eu converso com a vice-presidente do interior da AMAGES, juíza Maria Elisa Taglialena. Tudo bem? Tudo bem. Gostou da experiência inédita aí, ouvir o ministro e falar com o ministro? Sem dúvida, eu tenho quase 30 anos de magistratura e aí nunca tinha tido essa oportunidade de estar assim tão perto do ministro do Supremo Tribunal Federal na presidência do CNJ, e o evento foi de uma organização impecável. Eu queria parabenizar a Rose e aí o colega Jair, porque foi uma oportunidade única e maravilhosa. E que expectativa a senhora tem de que isso possa resultar em melhoria nas condições de trabalho para quem está lá na ponta, na primeira instância? Sem dúvida, eu acho que esse tipo de diálogo assim, com a magistratura de primeiro grau, que era a maioria presente aqui nesse evento, ela é uma oportunidade muito importante na medida em que a gente pôde também dialogar com o presidente do Supremo, levar e fazer com que ele ouça assim, essas necessidades mais urgentes de quem está ali no gargalo maior da justiça, que é exatamente o juiz de primeiro grau. Eu converso agora com o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juiz Frederico Mendes Júnior, autor dessa iniciativa dos diálogos da magistratura, juntamente com o presidente do STF e do CNJ. Como nasceu essa ideia? A ideia é fazer um programa de escuta ativa da magistratura, levar a autoridade máxima que chefia o judiciário aos diversos locais do Brasil, aos vários estados, para ouvir quem está ali na ponta, para quem está na trincheira, quem é a porta de entrada do judiciário, ouvir essa pessoa também, entendendo que ele tem muito a colaborar com a administração da justiça. É uma caminhada pelo Brasil inteiro, nós já estivemos em 14 estados e a ideia é o máximo de estados possível. E isso vem, da mesma forma, resolver um problema de uma deficiência democrática que talvez exista em alguns segmentos do judiciário. E amplificando essa capacidade da administração de ouvir todos aqueles juízes, desembargadores, nos estados do Sul, do Norte, do Nordeste, de todos os ramos do Judiciário Federal, Militar, Trabalhista, enfim, essa é mais ou menos a ideia do Diálogos da Magistratura. Eu converso agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Ramon Tássio. Desembargador, como é que o senhor avaliou essa experiência aí, desse canal direto com o presidente do STF e do CNJ e a magistratura? É muito salutar, Orion. Esse terceiro milênio nós chamamos de Era do Diálogo.
As verdades, elas acontecem em face dessa conversa, dessa troca de ideias. E nós, enxergando aqui o presidente máximo do Judiciário, nessa reunião, dialogando com os juízes, trocando ideias sobre os problemas que afligem a magistratura, que interessam também ao jurisdicionado para que nós possamos construir uma justiça melhor, mais refinada. Isso é um passo muito importante para que nós possamos construir soluções dialogadas. Então, nesse tempo atual, isso é fundamental. Por quê? Porque aí nós vamos ter uma aceitação maior e melhor daquilo que foi feito. Então, a magistratura mineira está de parabéns por realizar esse programa, esse espaço de conversa. Isso é importantíssimo para a democracia. Isso, eu acho que isso incentiva essa sensação de pertencimento à magistratura da primeira instância com a magistratura da última instância. Sem qualquer nesga de dúvida, se antes havia uma dificuldade enorme do juiz iniciante ter esse diálogo com o representante maior do Poder Judiciário, hoje isso está mais acessível e as associações desempenham esse papel importantíssimo para que essa conversa prospere. Eu converso agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Júlio César Lawrence. Como é que o senhor avaliou essa experiência dessa conversa franca e direta com o presidente do Supremo Tribunal Federal e a magistratura? A experiência é bastante positiva, porque o tribunal, a justiça é uma só, é única, e o que falta muitas vezes nas pessoas é a comunicação, né? E a comunicação tem esse objetivo de quê? De levar a mensagem única da justiça, que é uma boa e efetiva prestação jurisdicional. O senhor acha que os principais gargalos, os problemas da magistratura, do judiciário, foram tratados aqui hoje? Os gargalos sempre existem e estamos sempre tratando e discutindo as suas soluções. E hoje é um dia também destinado para essa finalidade, né? A tendência é não necessariamente acabar com os gargalos, mas diminuí-los, porque os gargalos estão aí, né, fazem parte do dia a dia. Muito obrigado. Bom, ouvimos aqui magistradas e magistrados mineiros que participaram do projeto Diálogos da Magistratura, um canal de comunicação direta com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, no debate aí sobre alternativas ao aperfeiçoamento da justiça e valorização da carreira. Você pode ver e rever essa entrevista no canal da AMAGES no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.